Olá, sejam bem-vindos ao Saber Viver, um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para nosso longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo aqui na nossa mesa, aqui nos nossos estúdios da TV Assembleia, Canal 7, do programa Saber Viver 60 Mais, a nossa digníssima amiga Fátima Pereira. Ela é professora universitária, psicóloga especialista em psicologia escolar e em gerontologia. Está se especializando em ciência da religião e é mestra em serviço social, terapeuta. Seja bem-vindo ao nosso programa Saber Viver 60 Mais, professora Fátima. É um prazer, uma honra recebê-la aqui no nosso programa. Obrigado, Francisco. É um prazer também estar aqui com você nesse momento. Professora Fátima, antes de tudo, quero parabenizá-lo pela recente especialização de gerontologia. Sim. Mas me diga, o que inspirou a senhora a fazer este curso de especialização em gerontologia? Em 2018, eu estava coordenando um trabalho de extensão, professora do SESMAC, do curso de psicologia, e reunida com os alunos na época. A temática era justamente compreender, conhecer como mulheres mulheres a partir de 60 anos, estavam lidando com a tecnologia, com o celular, com as redes sociais, né? com toda essas, de um certo modo, novidades, especialmente para os mais idosos, né, de 70, 80. Então, nós tivemos essa curiosidade e pensamos, como era uma pesquisa, na verdade, nós então pensamos iniciar a coleta das informações em uma comunidade. E um grupo de mulheres idosas que se reuniam na igreja da Pitanguinha, era um grupo que já existia, e então começamos o trabalho com elas. Para facilitar o nosso contato, como sou arte-terapeuta, então decidimos fazer algumas atividades de dinâmicas de grupo, que é próprio do trabalho do psicólogo, e algumas vivências arte-terapêuticas, como forma de facilitar o contato, compreender melhor a vivência dessas mulheres. Bom, a partir dessa experiência, desse contato mais prolongado, porque a partir desse grupo partimos para a coleta de dados com outras mulheres em outras regiões, daí por diante seguiu a pesquisa. Mas ficou o gostinho, vamos dizer assim, o sabor de eu preciso compreender melhor esse processo, né? Até porque em 2018 eu completei 60 anos. Eu estava nessa vivência com esse grupo quando eu fiz os meus 60 anos, né? Então, eu disse, eu preciso fazer gerontologia, preciso fazer esse estudo. Então, assim, o ponto inicial foi um trabalho que eu estava desenvolvendo. Professora, se eu disser à senhora que coincidiu com minha entrada há 50 anos atrás também para fazer gerontologia. Foi assim também, eu estava fazendo jornalismo, era estudante de jornalismo, e já estava fazendo um jornal que a gente chama um jornal para um sindicato, aliás, para uma associação de aposentados. E já estava, aí, quando eu cheguei lá na associação, aí olhei uma porção de aposentados, mas Sim. Naquele tempo não era o aposentado de hoje. Sim. Há 50 anos atrás, Sim. era o aposentado, já era meio caminho andado, né? Meio caminho andado, né? E sem perspectiva nenhuma, sem propósito nenhum, né? Muita gente com bolsa de não sei o quê, com não sei o quê, aquele negócio todo. Eu olhei assim e disse, meu Deus do céu, eu vou querer minha aposentadoria, vou querer isso.
Aí Sim. surgiu um curso de gerontologia, eu aí fui fazer para compreender essa coisa. Mas só para falar da coincidência, É foi também aí que verdade. A desabrochou esse partir negócio. das Desabrochou, eu disse, vivências. vou querer isso para mim. Eu acho que a senhora deve ter pensado Sim, isso também, também, né? Conhecer melhor, E compreender melhor, né? não Para a é? gente desenvolver Esse pelo menos um envelhecimento mais digno para a gente. Mas a gerontologia é gostosa por causa disso. A gente pensa na gente, aí depois, quando chega lá, aí vê que os outros também abre têm de ser todo. felizes. Né? É isso que eu adoro a É gerontologia por causa verdade, disso. é Mas, vida. professora, algum momento do curso a senhora pensou em desistir pela sua idade? A idade foi um empecilho? Não, em momento algum. Assim, eu venho de uma prática de trabalho, sempre integrada com estudos. Sou, né, professora há quase 40 anos, por quase 40 anos. Né? Então, viver estudando era a minha prática. E assim, considerando possibilidades de, de mal-estar na convivência, ou olhares, ou formas de. Não, eu fiz um curso online. Pós-pandemia, né, nós sabemos que as possibilidades de curso online, elas se triplicaram, né, assim, e com mais qualidade. Então, eu preferi, já agora, em 2024 para 2025, quando eu concluí o curso, eu preferi um curso online. Quer dizer, daquele sonho de 2018, daquele desejo, daquele despertar de 2018, né? 2019 eu comecei a pesquisar, mas eu acho que não era momento, não consegui encontrar um curso por aqui que eu tivesse uma identificação maior. Veio pandemia, mudanças de rota de vida, mas então, 2024, eu digo, é o momento. Preciso fazer, né, esse movimento na busca de uma compreensão melhor, né, do processo do envelhecimento, desse envelhecer, né, de forma ativa, de forma saudável. E assim, observando também, eu moro na Serraria. Tem algumas localidades que a gente percebe, e eu penso muito nisso. E às vezes eu fico pensando, se a gente conseguisse fazer um trabalho de casa em casa, teria que ter autorizações, uma série de protocolos, mas são os meus devaneios, assim, para saber quantas pessoas sozinhas ou um casal idoso, sabe, estão nessas casas, nesses apartamentos, e o que seria possível fazer por eles. Isso é um desejo que eu tenho. Mas, pensando menor, aí vem outras propostas que a gente vai falar a seguir. Mas nunca teve impedimento nenhum. Assim, foi online e eu não tenho dificuldade do trabalho, porque sempre convivi com estudar, com produzir, com... Então a idade não foi um empecilho, Não. foi motivador, Ah, né? sim, Foi sim. motivador. Isso. Como a senhora disse, a senhora trabalha com grupo, já trabalhava antes com grupo de idosos, Isso. mas durante o curso, a teoria conflitou com a prática? Sim, sim. Se a gente considera todo o conhecimento, desde as políticas, desde as propostas de lei, né, leis, estatuto do idoso, né, leis que garantem a proteção e tal. Se a gente considerar os organismos públicos, né, de SUS, a SUAS, CRAS e etc. Se a gente considerar todas as possibilidades que teoricamente se apresentam e que existem de fato, e se a gente considerar a realidade, a gente percebe que há um campo aí de distância, né, que precisa, de alguma forma, de um olhar, né, que seja com essa consciência gerontológica. Ou seja, não um olhar retrovisor, né?
Que é bom a Isso. gente, eu toco sempre nessas palavras novas, esses termos novos, que dá um sentido, que é uma metáfora, mas que dá um sentido mais de atualização. Por exemplo, o olhar que a senhora está falando, esse olhar de retrovisor, ou seja, olhar o que está lá para trás, mas não, é olhar, não é olhar, é sempre ficar alerta nos sensores do que está acontecendo, o que pode Isso. acontecer. Né? Principalmente Isso. na área de gerontologia, principalmente com É, envelhecimento, principalmente com idoso. isso. Porque assim, eu penso, como eu falei, comecei a pensar mais, né, no meu entorno, não é, nos bairros. Chegam essas informações, as pessoas são orientadas para o envelhecimento. Aí, veja, eu percebo, por exemplo, comecei a perceber, não é, mais recentemente, as academias nos bairros e tal. Mas e os preconceitos, e os medos, e a falta de informação? Então, são usadas muito por mais jovens, o que é importante, porque é um processo do envelhecer, não é? Mas a pessoa que está dos 60 anos Está lá na outra ponta, para né? lá, para frente, a gente vê assim, menos participação, menos presença, menos. As informações são mais genéricas. São genéricas. São superficiais, Verdade, né? verdade. Vamos dizer assim, não quem eu espero que as pessoas não se ofendam com o que a gente está falando. Assim. O que a gente está falando genérica é que não se aprofunda, não dá um mergulho no envelhecer. Sim. E digo outra coisa, no envelhecer real, Sim, não é sim. no envelhecer ideal, né? Que a gente está Sim, conversando. Né? claro. Professora, teve algum paradoxo? Conta aí pra gente, se teve, conte, que é uma experiência, né? Algum paradoxo, né? Eu, assim, não posso dizer que houve um paradoxo, mas o que chamou a minha atenção. Nas pesquisas, né, necessárias para o curso, eu não sabia que quedas era a terceira causa de morte. E eu fiquei me questionando, são mortes inevitáveis, assim, evitáveis. O que está sendo feito para evitar? Aí, nas pesquisas, a gente sabe que existe, por lei, não é? Mas no sentido protetivo, quando já acontece, não é? Quando já acontece situações, então os encaminhamentos, tal. Mas no sentido da prevenção, da campanhas, as alertas. Campanhas com frequência e que chegue à pessoa, não é? Então, isso houve um certo choque para mim nesse sentido. Como assim? As quedas são terceira causa de morte e eu não lembro assim, de ver campanhas, trabalho efetivo, não é? Porque a gente sabe, os idosos precisam colocar proteções nos banheiros, os cuidados com o piso e tal. Mas aquela senhorinha, aquele senhorzinho, lá naquela, sabe, na comunidade e tal, que fica na televisão, assiste às vezes muita coisa, não me desconsidero não. Tem de tudo, mas tem coisas informativas e que são boas, importantes, como esse trabalho daqui nosso, por exemplo. Obrigado. Não é? E a senhora já está convidada a ser uma das assessoras da gente, viu? De 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, a senhora vai estar aqui. Não é? Nós sabemos que há informações algumas chegam, mas as pessoas escutam, olham para si mesmas e olham para as suas próprias situações de vida e param por aí, muitas vezes. Não levam adiante. Não há efetivamente políticas públicas para, não apenas informar, mas proteger
não cuidar apenas quando já precisa do atendimento médico, quando precisa do apoio, né, do cuidador. Então, assim, isso me deixou meio impactada. Quais disciplinas ou matérias do curso que revela uma lacuna nas discussões, nos projetos, nas políticas públicas que nós estamos conversando, que nós ressaltamos agora? Tá. O curso que eu fiz, eu tinha um interesse maior de ter um curso com viés que fosse mais social. A gerontologia é social. É social, mas vou explicar. Nós temos um curso que tem aqui em Maceió, que tem uma grade curricular muito boa, mas ele está vinculado a um curso específico. Então, ele tem um olhar e um direcionamento específico. Então, é nesse sentido que eu digo que eu queria algo que fosse mais amplo nesse olhar, até para contemplar aquilo que é a gerontologia, esse olhar social. Bom, o curso que eu fiz, ele está no meio do caminho. Então, eu quero chamar a atenção. Eu marquei aqui, vou pescar. Uhum. Porque... Pode ficar à vontade. Aqui é um programa Saber Viver 60 mais. Estou sabendo viver, vou pescar aqui. Gestão entre as disciplinas, né, do curso. Importantíssimas. Gestão das velhices, aí 2 pontos, políticas e serviços. Eu pude ver nas leituras, nos vídeos, nas aulas, que em lugares como a cidade de São Paulo, como o Sudeste em especial, as possibilidades são maiores para atender, né, para a efetividade das políticas e da prestação do serviço, pelo menos teoricamente, é dito. E depende dos governos, a gente tem que entender. Professora, me desculpe aí eu interromper, mas o que a gente vê é o pertencimento mesmo, a empatia. E se a gente for fazer uma leitura, uma velicidade do envelhecimento no Estado, nós não temos... Eu queria chegar agora no Estado. Assim, porque o curso era de São Paulo, isso, então ele mostrava assim, uma realidade nas entrevistas que faziam parte da programação, né, das aulas. Uhum. E nos documentos, nas leis, no estatuto e tal, que havia alguma confluência e algum encontro. Mas quando eu olho para a nossa realidade... Regionalizar a gerontologia é um problema... É um problema aí, ainda sério. Políticas e serviços, a gente precisa ampliar. Professora, a senhora tocou no cerne da coisa. É aquilo que eu falo de olhar no retrovisor. A gente está olhando a gerontologia aqui no Estado, a gente olha pelo retrovisor e vê o que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo no Rio, o que está acontecendo em Brasília. Sim. E trazer para cá. Não tem condições. Não tem condições. Se a gente for ver nosso IDH, é bem diferente. É muito diferente. De São Paulo, Não, eu digo que naquela realidade, pelo que eu pude ver teoricamente nas palestras, parece existir alguma, mas aqui na nossa realidade, não é que vai ser aplicado o que está lá para cá. Mas nem isso, entende? Nem isso, no sentido de... eu estava buscando algumas informações, fiz isso para desenvolver trabalhos durante o curso, fiz agora para reavivar a memória. O que nós oferecemos nas casas de longa permanência são sempre políticas protetivas. Assistencialistas. Aquele idoso... que está acamado,
aquele idoso que está sem proteção familiar, não é? Ou porque a família não tem condições, ou porque a família não existe, não tem contato, ou porque sofreram violências de algum tipo. Então, busca, não é, através da assistência social, uma proteção. Mas essa expressão que eu acho importantíssima, não é? Mas essa consciência gerontológica a gente precisa construir. Na criança, no jovem, na pessoa adulta, no ambiente de trabalho, nas escolas, para que ela chegue, não é, como exigência na política. E ainda digo à senhora, complementando aí, me faça o favor, que quando a senhora fala em consciência gerontológica, é um termo que a gente vem trabalhando aqui muito nisso, não é só a educação que vai formar essa consciência. Não. São experiência, educação, não é a intergeracionalidade que vai formar essa consciência. Sim. Mas contribui. Não é só, por isso que eu estou dizendo que não é só, é esse conjunto, educação, a intergeracionalidade não é geracionalidade que a gente está vendo por aí, integrar o idoso com a criança, ou a criança com o idoso. Não é essa integração de levar um grupo para passar uma tarde com o idoso. Não é levar entendeu? Para contar uma história, o idoso contar a história numa escola. Não é isso. Intergeracionalidade não é isso. Sim. Isso é genérico. Isso é raso, isso é superficial. Nós precisamos avançar, mergulhar. É para isso, eu vou até aproveitar o espaço, já que a gente está falando nisso, que a gente está lançando um curso, ótimo, expertise e aprofundamento em gerontologia. E nós precisamos ter essa expertise e se aprofundar na gerontologia, ou seja, no processo do envelhecimento. Todo dia eu digo isso. A gente trabalha não é no processo do envelhecimento, a gente trabalha vamos dizer assim, nas peculiaridades e implicações que o idoso sofre com o envelhecimento, que é diferente. A senhora falou aí da questão da gerontologia. Eu quero deixar, só como o programa é preciso saber viver, é saber viver 60 a mais, a gente pega alguns pontos e fica explicando. Por exemplo, quando a senhora diz, a gerontologia, ela tem 3 ramos e as pessoas não sabem disso. O gerontólogo social, que a senhora procurou saber, tem o geriatra é um gerontólogo. E tem o gerontólogo biomédico, ou biomédico não, biológico. O biólogo, ele se fazendo a especialização, ele é um gerontólogo. Sim, se tiver uma especialização, sim. Que é assim, o envelhecimento social. Estuda a questão do ambiente, dos comportamentos, desse tudo. O biólogo trabalha o corpo interno. Como é que nós estamos envelhecendo internamente? Próximo programa a gente está trazendo um especialista nisso. Que bom. Parabéns. Como é o envelhecimento interno, que é bem diferente desse envelhecimento externo da gente. Quantas pessoas é bela por dentro, não tem ruga, não tem nada, porque faz plástico hoje em dia, né? Faz tudo. Mas lá dentro, o envelhecimento é outro. Cá fora é o cronológico. Mais o cronológico. E mais o sabor da beleza, da estética. Mas dentro, meu pessoal, é processo, é biologia. Não tem jeito. Mas, professora, vamos lá, seguindo, senão a gente não tem toda a nossa pauta, viu? Eu tenho muito que conversar com a senhora. Você perguntou quais as disciplinas. Eu falei sobre essa brevemente. Não é? Porque é o que chama mais atenção.
A interdisciplinaridade na atenção ao idoso, eu acho que isso também precisa ser bastante melhorado. Não, interdisciplinaridade e com pessoas especializadas. Claro, isso. Entendeu? Não é eu Isso tive também. uma disciplina no curso de graduação Sim. e acho que já entendo de idoso. Verdade. Tem que se Então, aprofundar no envelhecimento. A saúde mental na velhice, eu acho que, assim, eu falo como psicóloga também, até disciplinas no curso que na minha formação nós tivemos, aos poucos ela foi sendo colocada na psicologia do desenvolvimento, que faz parte de fato, lá para o finalzinho, né, a gente organiza, pelo menos, dependendo da grade curricular, não é? Psicologia do desenvolvimento 1 e 2. Então, até mais ou menos adolescência, vida adulta em diante. E é pouco falado, sabe? Na formação do psicólogo, pouquíssimo. Pouquíssimo. Não é prioridade, eu digo assim, realmente, faz parte. Eu não, né, enfim, o 2 eu não cheguei a trabalhar com ela, mas conheço a realidade. Não cheguei a trabalhar com a disciplina, trabalhei com Psicologia de Desenvolvimento 1, mas 2 não. Mas conheço a realidade. Então, precisamos, e já trabalhei em várias faculdades aqui em Maceió, então precisamos ter um alerta maior, sabe? Para compreender a questão e atuar e dar prioridade mesmo a esse conhecimento que vai possibilitar um atendimento com mais qualidade à pessoa idosa. Não apenas como psicólogo, mas como gerontologista, não é, para esse atendimento. Então, chama atenção também para essa disciplina. E tecnologias e envelhecimento ativo. Então, marquei essas disciplinas do meu curso que chamaram a minha atenção nesse sentido. Tecnologias e envelhecimento ativo. Importantes tecnologias, né, que podem colaborar e contribuir para a vivência, inclusive, para o acompanhamento, né, da pessoa idosa, equipamentos médicos, uma série de equipamentos, né, que o avanço da tecnologia possibilita. Mas o outro lado também, o acesso, né, a tecnologias e como as tecnologias cada vez mais respeitarem, não é, o envelhecimento. Isso. Diploma na mão, graças a Deus, vamos ter mais uma gerontóloga e agora com poder, Nossa Senhora, que vai nos ajudar muito aqui no estado a gente desenvolver um trabalho. Tá. Um diploma na mão, quais são os seus planos e projetos? Estou aberta ao surgimento de propostas, mas como eu sempre trabalhei com sala de aula, especialmente, e sempre gostei de trabalhar, de desenvolver projetos com grupos, eu tenho uma afinidade maior e eu acredito muito no potencial, né, do trabalho de grupo. Então, o que vem sempre, assim, desde o início do estudo, formar grupos de atendimento gerontológico, tendo como base, eu sempre uso a arte-terapia como ferramenta, sabe? Porque ela é uma expressão, ela ajuda na expressão, na vivência de uma forma mais leve, na vivência grupal. Então, a arte-terapia, para mim, é a principal ferramenta, tendo como base conhecimento da psicologia, né, e da gerontologia, para trabalhar com pessoas idosas. Então, a minha proposta, meu pensamento primeiro, trabalhar com grupos de pessoas idosas. E assim nós terminamos nosso programa Saber Viver com a professora Fátima Pereira, gerontologista e psicóloga
é especialista em psicologia escolar. Com as suas últimas considerações, professora Fátima? Eu agradeço a oportunidade. Falar do envelhecimento é necessário, sempre mais. Levar conhecimento à população, não é? E que elas cheguem aos órgãos, né, públicos e aos políticos, aos governantes, para que haja um desenvolvimento desse olhar cuidadoso, não apenas da forma, né, protetiva, quando já instalada a fragilidade, a demência e tal, mas para o processo de envelhecimento. Então, acho que seria isso. Mais informação e que elas cheguem, né, a provocar mudanças. Muito obrigado, professora Fátima, pelos seus ensinamentos, pelos seus aconselhamentos. Essa e outros programas de Saber Viver, você assiste lá nos nossos canais do YouTube, da TV Assembleia, @TV Assembleia, AL, e @Programa Saber Viver 60+. O mais não é o sinalzinho não, é o mais a palavra mesmo. Muito obrigado e até mais. Com o segundo episódio de entrevista com a professora Fátima Pereira.